Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa e essa semana a gente vai falar sobre dor, sobre algumas doenças que causam dor crônica, podemos chamar assim. Algumas pessoas têm me pedido sobre fibromialgia, sobre artrose, e eu sei que é um problema que acomete diversas pessoas, e você farmacêutico, você nutricionista, profissional da saúde, tem muito a contribuir com esses pacientes para ajudá-los a controlar essa dor e a resolver a maior parte dos sintomas. Por que não dizer, que ele consiga viver sem dor ou controlar de uma forma ótima esses problemas, tá? Então é possível sim você melhorar muito a qualidade de vida, colocando aí algumas coisas da horta molecular para esse paciente, e com certeza os pacientes que chegam até vocês já têm algum tipo de tratamento convencional, mas a gente sabe que existem falhas, que a maioria das pessoas que têm fibromialgia não consegue levar uma vida normal tomando os medicamentos convencionais, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso essa semana. Todo dia eu vou mandar aqui um videozinho sobre o assunto, ok? Então essa semana vai ser sobre fibromialgia. Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, procura se inscrever e apertar lá no sininho para você receber os vídeos novos, tá? Porque agora a ideia é mandar sempre algum conteúdo de valor, alguma dica importante, alguma coisa que faça você clinicar de uma forma excelente. Tem que se preocupar quando tem o consultório. Oferecer uma consulta de valor, que o paciente saia de lá grato por ter te encontrado e grato por ter um profissional como você na vida dele, ok? Então essa é a nossa proposta e vamos lá para a fibromialgia. Vou passar, vocês podem ver que o subtítulo aqui é síndrome fúngica, porque tem uma coisa muito interessante, alguns estudos mostrando, que a fibromialgia, pessoas que têm fibromialgia podem ter um número elevado de fungos no seu intestino. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é a nossa primeira aulinha da semana, eu vou colocar aqui qual seria a definição de fibromialgia, tá? Então fibromialgia, primeiro, que não é uma doença, é um estado, é um estado de saúde. Tá? Existem várias doenças que causam a fibromialgia, Fibromialgia vem de dor crônica muscular. Então, as suas fibras musculares tendo uma dor difusa. O que é uma dor difusa? É uma dor que não tem um foco. Não é sempre na mesma perna, sempre no mesmo braço, sempre no mesmo local. A maioria dos pacientes relatam uma dor generalizada, Então, principalmente em dorso. Já vou mostrar para vocês quais são os pontos de dor, até para você poder fazer o teste no teu paciente. Claro que muitas vezes, para chegar no diagnóstico de fibromialgia, o médico já teve que eliminar uma série de outros problemas de saúde. Fibromialgia é como se fosse assim aquela coisa que ficou por último. Não é artrose, não é A, não é B, não é C, não é D. Então é fibromialgia, tá? Então provavelmente você já vai pegar pacientes com esse estado de dor, mas se você quer confirmar, você pode fazer uma boa anamnese e fazer o toque nos tender points, tá? Que a gente já vai falar. Então, o que pode desencadear ou piorar a fibromialgia? Então, problemas na tireoide. Então, olha só, não dá nunca pra gente fazer uma consulta superficial no paciente. A gente vai ter que investigar sempre o todo na horta molecular, porque eu vou precisar olhar a tireoide para ver se ali não está o gatilho da fibromialgia. A depressão a gente não sabe, e a ansiedade a gente não sabe se veio primeiro ou se veio depois, porque você viver com dor com certeza vai te gerar depressão e ansiedade. Então a presença da depressão é quase que mais de 90% nesses pacientes, até porque a principal teoria que rege a fibromialgia é a da baixa serotonina, que, digamos assim, que rege o conceito de como tratar alopaticamente falando, com medicamentos. Sempre você pode observar que vai existir, a primeira ideia é aumentar a serotonina através dos antidepressivos, tá? Para você que não estudou função de serotonina em dor, essa semana, provavelmente na sexta-feira, nós vamos fazer uma live mais longa um pouquinho sobre fibromialgia, e aí a gente comenta o papel da serotonina no processo de dor, tá? Só lembrando que a serotonina é um analgésico, então se tiver diminuído nas terminações dos nossos nociceptores, a gente pode desencadear dor.
tá? Então ela é uma das substâncias que faz analgesia. Outros problemas de músculo e articulações também. É um problema de saúde que demora a ser estabelecido, pois é necessário eliminar alguns problemas osteoarticulares que possam estar causando essas dores. Geralmente os testes para confirmar envolvem apertar os pontos específicos do corpo. Quais são esses pontos? Então a gente tem esses 18 pontos de dor, tá? Que você pode, com o teu polegar, fazer pressão. Pode ver que é um ponto de cada lado. Daí aqui na figurinha à esquerda tá falando a localização, né? Trapézio, segunda costela, região cervical, e tem os tender points, ou seja, os pontos de dor aí para serem apertados para confirmar a fibromialgia, tá? Mas, se não me engano, mais do que 11 pontos confirma a fibromialgia. Estamos falando ainda do conceito clássico, tá? Convencional. Muito bem. Como que se trata a fibromialgia hoje? Com analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Isso tem um foco específico na dor. E a outra forma de tratar é tentando aumentar a serotonina, que é a principal teoria, e realmente existe uma queda de serotonina no paciente que tem fibromialgia. A gente vai ver algumas razões também para isso, tá? Então, esses são os tratamentos convencionais. Analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular trata a causa da doença, pessoal? O que vocês acham? Tá? Então, tem muita coisa para a gente fazer com esse nosso paciente. Né? Como já falei, os antidepressivos, então, tentam melhorar o humor e o sono desse paciente, que existe insônia também em algum perfil de paciente com fibromialgia, tá? Então, isso vocês todos já sabiam. O que eu queria trazer de dica do dia para vocês? Que a fibromialgia está sendo relacionada com presença de fungos, principalmente a cândida. Então, assim, todos os fungos, né, que a gente tem, digamos assim, todos nós temos fungos no organismo, principalmente a cândida. Só que a gente tem, o nosso organismo ele tem que manter um controle para deixar em mínima concentração ou não permitir que esses fungos se desenvolvam, tá? Para a gente poder ter saúde. Existem várias doenças relacionadas a infecções. O que eu estou tentando explicar aqui não é uma infecção aguda. Eu tenho uma paciente que sábado a gente vai discutir caso também. Eu vou gravar um vídeo para discutir caso clínico sempre no sábado para vocês, tá? Então agora a gente tem um roteiro aí de coisas para fazer. Então, no caso clínico que a gente vai discutir, a minha paciente, ela teve uma síndrome fúngica há uns 3 anos atrás, mais ou menos, tá? Foi tratada de forma aguda com antifúngico e ela manifestou essa síndrome fúngica intestinal, tá? Só que foi tratada de forma aguda, conteve os sintomas e tudo mais e continuou vivendo a sua vida, tá? Só que ela teve a fibromialgia. O que acontece aqui na fibromialgia não é que você tenha necessariamente que ter uma infecção aguda fúngica. Você pode ter um excesso de fungos no teu intestino, não suficiente para fazer uma infecção aguda, mas o suficiente para fazer um estrago no teu organismo, tá? Então vamos falar um pouquinho da síndrome fúngica. Quando o fungo se prolifera em quantidade maior, a gente tem um tipo de disbiose intestinal. Tá? Inclusive, a disbiose é um dos temas que vai entrar na nossa lista de conteúdo aqui. Tá? A gente vai falar mais aprofundadamente de disbiose intestinal. Para quem não lembra, disbiose é quando existe um crescimento anormal de bactérias e fungos que são patogênicos, tá? No nosso organismo. Então, principalmente quando a gente toma antibiótico, né, a gente mata tanto bactérias ruins quanto bactérias da microbiota intestinal e abre espaço para crescer fungo em intestino. Então, um dos fatores que causam a síndrome fúngica é o uso de antibióticos, tá? Então, quando esse desequilíbrio favorece ao aumento, então, dessas bactérias e dos fungos. Apesar de estarem no intestino, eles impactam o nosso corpo, não só o intestino, tá? Pois as partículas da cândida, chamadas LPS, e disparam reações inflamatórias e imunológicas, tá? Quando a gente conversar sobre disbiose, a gente vai falar muito sobre a função imunológica do intestino. Então, a síndrome fúngica não causa só fibromialgia, tá, pessoal? Lembrem disso.
Se você procurar na internet consequências da síndrome fúngica, o que ela provoca, tem mais de 10 doenças relacionadas, tá? Então, olha aí, sinais que ajudam você a observar que existe a possibilidade de você ter fungos em excesso no teu intestino, no teu organismo. Primeiro, antes de ler o que está aqui, quero falar que tem muita gente que desenvolve a candidíase, tá? Muita mulher que desenvolve candidíase de repetição, tá? Homens que desenvolvem candidíase, a gente já liga o alerta para hiperglicemia, pré-diabetes ou diabetes, mas pode acometer homem também, mas é muito mais comum em mulheres. E fungos que sempre voltam no organismo, tá? Agora, olha só uma dica interessante. Comer maçã e logo depois ter um aumento exagerado da fome, que parece que abre um buraco no estômago, pode estar associado a uma alteração também. Logo que você come a maçã, te dá fome e você fica até impaciente para comer, fica irritado querendo comer. Isso acontece porque a maçã é uma das frutas com maior quantidade de uma substância chamada arabinose, um carboidrato que, ao ser fermentado por fungos, produz ácido tartárico, uma substância hipoglicemiante. Guardem o nome desse ácido tartárico, que provoca a queda do açúcar, ou seja, provoca a hipoglicemia, e você fica mais faminto pela hipoglicemia e mais irritadiço, tá? E olha só o que está em destaque: quando temos muitos fungos, temos muita produção do ácido tartárico e, como consequência, um quadro de hipoglicemia que gera fome e irritabilidade. O ácido tartárico é um composto formado por fungos que existem no intestino e olha só, ele é tóxico para quem? Para os músculos, tá? E 12 gramas pode ser fatal para seres humanos. Por quê? Por que ele é tão fatal assim e por que ele é prejudicial para os músculos? Aqui já fala que ele está elevado em fibromialgia e outras doenças. Então, ó, tem diversas outras doenças aqui, tá, pessoal? Deixei aqui para vocês, esquizofrenia. Depois você dá um pause aí e lê com calma. Tudo isso tem excesso de fungo na história. E o que o ácido tartárico faz? Ele é um composto análogo ao ácido málico. Vocês lembram do ácido málico? Ele está no ciclo de Krebs. Olha lá o ciclo de Krebs. Sei que vocês têm uma saudade, né? Então, olha ali, ó, o ácido málico aqui na esquerda, fazendo parte do ciclo, tá? Então, o ácido málico, acredita-se que o ácido tartárico iniba a ação do ácido málico no ciclo de Krebs, diminuindo assim a produção de ATP. Ou seja, se eu tiver baixa produção de ATP, a minha mitocôndria vai produzir menos ATP do que o necessário para a minha célula e a minha célula vai entrar em sofrimento, podendo até entrar em apoptose e acontecerem perdas de célula muscular, ok? Como que eu vou tratar esse paciente? Eu vou deixar a pergunta no ar aqui. Na sexta-feira eu vou vou disponibilizar uma aula para vocês um pouco mais completa sobre fibromialgia, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho como que eu iria tratar. Lembra do ácido málico, hein? Ficou aí a dica. Dá pra gente prescrever ácido málico para os nossos pacientes. Mas não só isso, eu tenho que me preocupar em retirar os fungos que estão morando nesse intestino. Então, eu vou ter que tratar disbiose, tá? Fica ligadinho que amanhã nós vamos falar sobre a relação da fibromialgia com a mitocôndria. Ela pode ser considerada uma mitocondriopatia? Amanhã a gente conversa sobre isso, tá? Não se esquece de me seguir nas mídias, se inscrever no canal para ser notificado dos vídeos. Um abraço!